As lições de Lara. A fraternidade é o valor que melhor exprime nossa natureza humana, que mais insistentemente nos conduz ao exercício do amor, do acolhimento, como prática diária. O mundo está mudando, e em alta velocidade. Conceitos antes inquestionáveis estão cedendo lugar a novas formas de agir e pensar, transformando as velhas formas de viver. Neste mundo em mutação, gestos de solidariedade são cada vez mais necessários. Esta é a primeira lição de Lara. Ao assumir as rédeas de seu destino, e aqui eu abro aspas, está falando de um adolescente, constituindo uma identidade própria, provocou fortes reações coletivas, demonstrou que até quem ensina tem sempre um pouco mais a aprender, inclusive a prestar solidariedade. Ensinou que, neste mundo em permanente transformação, o aprendizado é diário e a tarefa de entender o outro não pode ser mera formalidade. Lara nos ensina o quanto é essencial estarmos atentos às manifestações daqueles que reivindicam ambientes escolares mais fraternos, mais acolhedores, mais abertos às novas culturas, pensamentos e comportamentos. Ensina que teoria e prática devem caminhar lado a lado e que o diálogo continua sendo o mais eficiente instrumento para respeitar diferenças e valorizar a liberdade e a autonomia de cada um. Mas Lara também nos ensina o quão fundamental é acolher quem erra e reconhece o seu erro. Que num mundo cada vez mais complexo, acontecimentos como este devem merecer atenção especial, mas não podem ofuscar uma reconhecida história de contribuição de uma instituição como o SESC, que há 70 anos realiza ações de inclusão e alcança milhares de vidas, transformando-as para melhor. Lara nos ensina que não devemos virar a página, mas escrever outras, com novas tintas, novos sentimentos. Que os novos temas relacionados ao gênero e à sexualidade não devem se restringir à individualidade, mas ser pensados como instituição, como escola, como família, como Brasil. São muitas as lições e o SESC vai continuar sendo o mesmo ambiente acolhedor, que reconhece na fraternidade, na solidariedade e no amor seus valores guias. A Escola Educar SESC torna público que, cumprindo o compromisso assumido com a família da aluna Lara e com a população em geral, realizou ajuste no sistema de informática para possibilitar a inclusão do nome social nos documentos escolares. 2. Providenciou a emissão e já está de posse da carteira estudantil da aluna Lara. 3. Não proíbe a utilização de banheiro conforme a identidade de gênero. O texto que acabo de ler é a retratação pública de uma escola da rede SESC situada na cidade de Fortaleza, Ceará, em relação ao caso de um aluno com crise de identidade de gênero. Escola é um exemplo de empresa, que legalmente chamamos de pessoa jurídica. E o que é uma pessoa jurídica? É uma instituição pública ou privada que tem direitos e deveres. De fato, é feito um paralelo com o cidadão. A pessoa jurídica compra, contrai empréstimos, pode responder judicialmente por qualquer fato que lhe seja atribuída a autoria ou coparticipação. Ed Renekiewicz, em uma de suas palestras, diz que empresa tem alma, e essa alma da empresa chama-se cultura corporativista. A visão, missão e valores de uma empresa constituem sua cultura corporativista, é a alma da empresa. No caso do SESC, envolvendo um adolescente com crise de identidade na área sexual, o que aconteceu com a empresa, usando a analogia do palestrante, é que o SESC vendeu a alma. O caso envolvia a imposição do cliente, que no caso a empresa chama de aluno, e o aluno impunha ser tratado pelo nome social, uma expressão criada pelo movimento LGBT. Em suma, o que é isso? Um indivíduo registrado como João,
que seja do gênero do sexo masculino, mas se vê como Maria passa a assumir tal nome e o nome de Maria seria seu nome social. Em entrevista a um meio de comunicação, a gerente da empresa, ao ser questionada, afirmou que o nome civil do aluno precisa estar presente em toda a sua documentação e esta mudança só se dá via ação judicial. O cliente exigia utilizar o banheiro feminino. Ora, imaginem os senhores e senhoras o constrangimento de uma mocinha despir-se no banheiro, que é um ambiente privado, diante de um indivíduo biologicamente do sexo oposto. Creio que para evitar constranger as mocinhas e futuros problemas com os pais das mesmas, lhe foi oferecido o banheiro da coordenação, mas tal gentileza foi visto como uma afronta, que aliás eu percebo, via de regra, é a reação dos militantes do movimento LGBT. Eu não entendo bem porquê, quando as suas vontades não são prontamente atendidas, eles se revoltam, se mostram como que perseguidos. Veja só, o Sesc vendeu a alma no tocante à sua missão. A sua missão diz que ele quer contribuir na construção de uma sociedade mais justa, promovendo a melhoria da qualidade de vida. Ele foi justo ao acatar no cotidiano o pseudônimo do cliente, mas vendeu a alma quando cedeu às pressões da mídia e de uma minoria que tenta subverter a legislação vigente por uma nova a seu favor. Ele não foi justo com um maior contingente de moças que terão que passar pelo constrangimento de dividir um espaço privado com alguém do outro sexo. Em relação à visão, ele vendeu a alma, pois se ele almeja ser referência regional na prestação de serviços sociais de excelência com o desenvolvimento da cidadania, eu entendo que cidadania passa pelo respeito ao cidadão. Num Estado democrático, a maioria precisa ser respeitada. Com relação aos seus valores, um dos valores é a excelência. Diz lá no seu site: busca pelo aperfeiçoamento constante e adaptação às mudanças globais. O mínimo que se esperava era um comitê que avaliasse a questão e construísse coletivamente, de forma democrática, novos valores com embasamento teórico e não mudanças bruscas de opinião com base na pressão e no momento vivido. Outro valor é a ética. Busca pelo equilíbrio e justiça social. Prevaleceu a pressão da minoria e o equilíbrio aqui significa que na balança, pesou mais do que 100. Vendeu a alma no quesito da qualidade. Prestação de serviços, procurando atender da melhor forma as necessidades e expectativas da clientela. Que no meu caso, não gostaria de ter um filho constrangido de ir ao banheiro e encontrar alguém do sexo oposto que traz, socialmente falando, um constrangimento, ou meu filho ser educado em um ambiente onde o princípio no final vence, não é o bem comum, nem a legislação vigente, nem o bom senso, mas a pressão da maioria. Outro valor é a integridade. Integridade vem de inteiro, de completo. Quem hoje pensa de uma forma e amanhã de outra maneira é no mínimo uma personalidade fragmentada. Um dos valores também é valorização das pessoas. E diz lá: motivação, capacitação e integração dos colaboradores para a garantia de resultados com excelência e qualidade. O que foi tomado de decisão por profissionais da instituição que passam por um rigoroso processo seletivo, essas decisões tomadas foram jogadas no lixo. Os profissionais envolvidos receberam um selo de incompetência por parte da instituição. Tal qual a pessoa jurídica em destaque, as pessoas físicas também vendem a alma, se contradizem, geram confusão em seus valores, dizem que isso é a marca de uma geração sem valores. Engano seu, se você pensa assim. Isso é marca de uma geração de valores relativizados e de uma geração alienada. Tanto cidadão como empresa não podem se amoldar a novos valores impostos na sociedade e pressionados pela grande mídia e deixar descer goela abaixo. Reflita, defina em que base sua vida se sustenta. Se você tiver uma definição de norte para a sua vida,
Mesmo que eu não concorde, eu respeitarei. Mas quem muda com o movimento dos ventos e cede às pressões não merece o meu respeito. Franzé Barros.